A ideia de perspectiva na arte é algo que pode parecer óbvio ou simplesmente natural, mas é uma convenção. Uma convenção que surge num lugar, num momento histórico e pelas mãos de um grupo muito especial de pessoas, os homossexuais da Renascença. Parabéns! O crítico John Berger compara a perspectiva com um facho de luz de um farol que, em vez de viajar para fora, para o mundo, viaja para dentro de nós. A perspectiva centraliza o olho do observador. Tudo se volta para quem está olhando, como se esse observador fosse Deus. Mas alguma coisa muda depois da invenção da câmera. O observador agora não está parado num ponto fixo. O olhar se movimenta, viaja, transita, se move. A câmera se torna uma espécie de olho mecânico que manobra e registra todos os movimentos à nossa volta. Agora, você não precisa mais ir até o museu da Beyoncé para saber como é o sorriso da Mona Lisa. Agora, um software de inteligência artificial bota a Mona Lisa dentro do seu celular para conversar com você. Ei, Mark Zuckerberg! Nas palavras do John Berger, a perspectiva organiza o campo visual como se ele fosse o ideal. Cada desenho ou pintura que usa perspectiva propõe ao espectador que ele é o centro único do mundo. A invenção da câmera, e particularmente a câmera de filme, demonstrou que não existia centro. Isso não significa literalmente que o olho humano deu lugar a um olho mecânico, mas sim que o surgimento da câmera e do cinema mudam o nosso jeito de enxergar o mundo e a arte, e cria novas formas de construir sentido, de existir no mundo e de compreender o nosso lugar nele. Eu não sei se isso é filme. Existe também uma relação de conflito e transformação entre quem assiste e aquilo que é observado. A crítica Bell Hooks propôs, num ensaio de 92, que a gente não veja um filme como um mero espelho de algo que já existe, mas também como uma forma de representação capaz de nos constituir como novos tipos de sujeito e assim nos permitir descobrir quem somos. O nosso olhar também constrói sentido. O nosso olhar também tem o potencial de transformar a realidade. Ai, que chique! Nesse vídeo, a gente vai falar sobre isso, sobre o olhar. E eu trouxe hoje alguns filmes que, de uma forma ou de outra, discutem o olhar enquanto ferramenta de poder e de construção de identidade, em nenhuma ordem específica. Apenas uma listinha organizada de uma forma palatável para ser consumida na internet, através do seu olhar. Você está pronta para exercer o seu poder de observadora? Esse é irmão desse, viu? E já que estamos falando sobre o poder do olhar, eu quero, antes de qualquer coisa, falar um pouco sobre o patrocinador desse vídeo. Tá vendo isso aqui, ó? É o meu olho. 2, pra falar a verdade. Mas não é isso que eu quero mostrar, não. É essa coisa que está ao redor dos meus olhos. Os meus óculos. Essa armação aqui é da Zereses, que talvez você queira cair no impulso de chamar de ótica, mas ela não é simplesmente uma ótica. É todo um babado a mais. Porque, veja só, quando você vai numa ótica comum, na hora que você tá lá escolhendo a sua lente, toda essa experiência pode ser meio confusa. Muitas vezes você precisa decodificar um monte de informação, decodificar um monte de valores, conciliar as duas coisas para tomar uma decisão que seja confortável para o seu bolso. E aí, no final desse processo todo, é possível que você acabe gastando muito dinheiro sem necessidade numa lente que às vezes nem era o que você estava precisando. Nas Zereses, veja bem, é diferente. O foco é na simplicidade. E o dado que eu trago aqui é o seguinte: 90% dos brasileiros têm questões simples de visão que não demandam as lentes mais caras do mercado. A Zereses trabalha com essa premissa, a premissa da simplicidade, a premissa de atender exatamente o que você precisa para que você não gaste dinheiro à toa. Por isso que o lema da Zereses é: até dói chamar de ótica. Ah, é para chamar de quê então? De mãe, do que você quiser. O que importa é que na Zereses você vai ter todo o suporte para encontrar a melhor opção para os seus olhos e para o seu bolso. Além disso, as lentes em si podem sair de graça ou pela metade do preço que você pagaria em outro lugar. Simples assim, um par de óculos não é só um acessório que você usa para corrigir um problema, mas também uma maneira de te apresentar ao mundo. E eu convido você a usar o meu cupom de promoção, ele está aparecendo aqui na sua tela agora. Use agora este cupom para você escolher a armação perfeita para o seu rosto. É só você clicar no link que está aqui na descrição do vídeo. Agora vamos para os filmes? Vamos para os filmes. Quando a gente fala na temática do olhar, voyeurismo, cinema e especificamente em Hitchcock, é possível que o primeiro filme que venha na sua mente seja Janela Indiscreta, por motivos óbvios. Mas hoje, especificamente, eu quero falar de Um Corpo que Cai, um filme sobre um corpo
que cai. Esse longa de 1958, considerado por muitos um dos melhores e mais influentes de todos os tempos, é baseado num romance francês de 1954 chamado Dentre os Mortos, e ele foi escrito pelo Pierre Boileau e Thomas Narcejac. A trama acompanha John Ferguson, um detetive aposentado em São Francisco, interpretado por James Stewart. Afastado por muito tempo do trabalho após presenciar a morte de um colega de profissão, ele aceita, com certa resistência, um caso peculiar de um antigo amigo. A sua missão é espionar a esposa dele. I want you to follow my wife. O que é perfeitamente normal, nada contra. Mas o estranho aqui é o motivo. O marido não tá em busca de um possível chifre, mas sim de um espírito obsessor. Que talvez seja uma forma de chifre também. E é perfeitamente normal. Ele tá meio desconfiado que a sua esposa, Madeleine, interpretada pela atriz Kim Novak, tá meio perturbada do juízo. E ele tá com medo que, por causa disso, ela acabe tirando a própria vida. Então, em vez de apresentar pra ela lindos carrosséis do Instagram sobre saúde mental, ele contrata um detetive pra perseguir a mulher na rua. O que é super normal. Não tinha rede social na época, a gente trabalha com o que tem, né? Setembro Amarelo, viu? Eu tô falando, esse mês. Sem revelar a sua presença e sempre distante, o detetive vai aprendendo detalhes sobre a vida daquela mulher, aonde ela vai, o que ela gosta de vestir, seus traumas familiares. É um olhar invasivo, óbvio. Enquanto ela não tem prerrogativa nenhuma sobre a exposição da própria privacidade, ele, por estar escondido, segue anônimo, oculto. Ela sequer sabe da existência dele, pelo menos não num primeiro momento. E aí a gente já percebe que, através do olhar, este homem exerce um poder sobre esta mulher. John e Madeleine acabam se envolvendo, mas a mulher parece perturbada, assombrada pelo que parece ser um espírito obsessor de uma outra mulher que morreu um ano antes. E a coisa se complica quando Madeleine se joga pra morte da torre de uma igreja na frente do John. Bom, eu não vou entrar em muitos detalhes para não estragar a sua experiência caso você nunca tenha assistido Um Corpo que Cai. Por o contexto desse vídeo, o que importa é o seguinte: ao longo do filme, Madeleine é submetida a um olhar sufocante de um homem, que interpreta cada uma das ações dela pela sua própria lente do que seria certo ou errado. E é o primeiro sinal de que essa mulher agiria de uma forma diferente do que ele gostaria, ele interfere. Apesar de parecer passivo na maior parte do tempo, o olhar do Ferguson é um olhar que controla e que não aceita ser desafiado. Esse personagem, essa história, na verdade, representa no cinema o que a gente chama de male gaze, a visão de mundo masculino que guia uma narrativa. Um olhar que está sempre presente para garantir que, entre outras coisas, que os homens sejam retratados como fortes e dominantes e as mulheres como seres frágeis e dependentes. Ou melhor, que o homem é um sujeito que olha, um sujeito que tem poder de decisão, e a mulher é um objeto passivo que só pode ser observado, que não tem agência, que não tem poder de decisão, ela tá ali pra ser olhada só. Esse olhar no cinema, ele não é biológico ou essencial, mas sim o resultado de estruturas de poder que residem na masculinidade e que se refletem, claro, no cinema. A premissa é, se existe poder na capacidade de olhar, a gente não pode ignorar que o cinema hegemônico, historicamente e ainda hoje, se mantém dominado majoritariamente, estruturalmente, por homens. Essa ideia surge de um ensaio publicado em 1975 chamado Prazer Visual e o Cinema Narrativo, da teórica feminista Laura Mulvey, que usa também nesse texto o termo escopofilia, ou seja, o prazer estético que reside no olhar. E como ela está analisando justamente as dinâmicas de gênero que operam nesse olhar, é óbvio que esse prazer está localizado aqui. Veja, nas palavras dela, em um mundo ordenado pelo desequilíbrio sexual, o prazer em olhar foi dividido entre ativo/masculino e passivo/feminino. O olhar determinante masculino projeta sua fantasia na forma feminina, que é estilizada de acordo. Em seu papel tradicional de exibicionismo, as mulheres são simultaneamente olhadas e exibidas com sua aparência codificada para causar um forte impacto visual e erótico, de modo que se pode dizer que elas conotam a condição de ser olhada. Não custa nada reforçar que essa ideia de olhar masculino não é literal. A gente tá falando de estética, de percepção e das dinâmicas de poder que se refletem na estética e na percepção. Um Corpo que Cai é um filme que exemplifica muito bem a ideia de male gaze, de olhar masculino, e de uma espécie de fantasia masculina que coloca mulheres como objetos a serem manipulados, possuídos e, claro, observados. Esse assunto não se encerra por aqui. A gente vai continuar com ele até o fim do vídeo. Confia. O próximo filme também conta a história de uma mulher cercada de olhares masculinos e também tem como ponto de partida um corpo que cai.
Pobres Criaturas se passa num mundo fantástico, inspirado pela estética steampunk. Nessa realidade fantasiosa, o Dr. Godwin Baxter, uma espécie de Victor Frankenstein retrofuturista vivido por William Dafoe, consegue ressuscitar uma mulher grávida que acaba de cometer suicídio e, por mero capricho, decide colocar o cérebro do bebê no corpo dessa mulher adulta, que renasce como a esquisita, inocente e adorável Bella Baxter, papel que rendeu o Oscar de melhor atriz para Emma Stone. Bella não tem memórias da sua vida passada e, apesar de ter o corpo de uma mulher crescida, ela é mentalmente uma criança em desenvolvimento. E cada experiência que ela vive é encarada com um olhar curioso e inquisitivo de uma criança. Um olhar que questiona de forma genuína o motivo da sociedade funcionar da forma como funciona, por que as coisas são do jeito que são e por que diabo ela não pode se masturbar na mesa de jantar. Bella, cease working yourself immediately. Questões. No decorrer da vida dessa personagem e do filme, a gente assiste Bella ser controlada e manipulada por todos os homens que surgem na vida dela. Ou melhor, a gente assiste esses homens tentando manter essa mulher sob controle e falhando miseravelmente. I must go punch that baby. Aos poucos, Bella se torna uma mulher adulta, consciente de sua condição enquanto mulher e dos problemas do mundo. E, além disso, ela decide fazer algo a respeito. Money is its own form of sickness. All the scarcity of it. And who am I? Lying in a feather bed while dead babies lie in a ditch. Em síntese, é possível dizer que Pobres Criaturas é a história de uma mulher que surge no mundo quase como o brinquedinho de um homem que, ironicamente, é apelidado de Deus, que apesar de nutrir um afeto genuíno pela sua criação, usa o corpo dela como um mero experimento científico e coloca esse corpo à disposição de outros homens. O filme começa literalmente com a violação de um cadáver, o cadáver de uma mulher que tinha decidido acabar com a própria vida, mas que nem depois de morta tem direito a ter o seu corpo ou as suas vontades respeitadas. E pra piorar, essa mulher, esse corpo, não tem direito nem de se rebelar contra tudo isso, porque até as memórias dela foram violadas. Apesar disso, agora, no momento do filme, ela é, para todos os efeitos, uma nova mulher. Bella Baxter, na verdade, não é nem a mulher que morreu, nem o bebê que sobreviveu. Ela é Bella Baxter, que à medida que ganha consciência e maturidade, passa a reivindicar o controle sobre si, sobre seu corpo, sobre sua identidade, sobre quem ela é, através de diferentes estratégias, claro, da rebeldia infantil do começo da história até prostituição e socialismo. We are our own means of production. Em certa medida, o objetivo de Bella é justamente escapar do olhar masculino, esse olhar que exerce um poder. Mas será que isso é possível? Essa mulher, essa personagem que em tese está em busca da própria emancipação, ela é o fruto da imaginação de homens. As estratégias, os métodos, as situações escolhidas para ilustrar esses processos foram escritas, desenhadas, imaginadas por homens. Não tem nada de inerentemente errado nisso, mas é importante ter esse contexto. Porque como que é possível para uma mulher escapar do olhar masculino se ela em si e o mundo onde ela vive é um produto do olhar masculino? O livro que deu origem ao filme faz um comentário sobre isso. Não sei nem se é intencional. Porque o autor, Alistair Gray, ele não toma crédito da história. Ele usa um pseudônimo. A história de Pobres Criaturas, o livro, é contada como um relato de um personagem ficcional chamado Archibald McCandless. Ou seja, o narrador da história não é um ser onisciente que narra tudo, que observa tudo, que sabe de tudo. Esse narrador é alguém que existe no mundo da história e que tem o poder de modificar, de distorcer essa história se assim ele decidir. A mera existência desse narrador coloca em xeque a veracidade da história. A gente sabe que é uma pessoa humana, que tem um viés, que tem um olhar específico sobre essa história e que pode modificar essa história se ela quiser modificar essa história, se ela tiver interesse em modificar essa história. E talvez esse narrador tenha sim distorcido a história. Talvez tenha, talvez não tenha. É uma possibilidade. É uma pulguinha crítica que questiona o poder do olhar sobre uma mulher. E eu acho que isso é uma discussão interessante pra gente ter. Quando a gente fala em male gaze, em olhar masculino, existe uma preconcepção de que a gente tá falando de uma audiência presumida, de um olhar presumido. É como se o male gaze significasse que os filmes, que a arte, que as coisas são produzidas com uma audiência em mente, com um olhar masculino em mente. Por exemplo, uma mulher seminua no pôster de um filme pode ser um exemplo muito ilustrativo do male gaze. Uma super-heroína posicionada de uma maneira estratégica para que os peitos
peitos e a bunda dela estejam visíveis também pode ser um exemplo muito didático. Os peitos e a bunda dela estão em evidência, estão visíveis. Visíveis para quem? Para o olhar masculino. Isso é verdade, mas não é só disso que a gente está falando. O male gaze é um olhar social, é o olhar hegemônico. É a forma como uma sociedade patriarcal expande sua vigilância sobre corpos femininos, sobre corpos vistos como femininos também. E isso pode ser representado de muitas formas, de inúmeras formas, na arte, no mundo, no dia a dia. Esse olhar masculino, como ele é descrito pela Laura Mulvey, não é possível de se escapar apenas trocando de roupa ou desenhando a heroína de um outro jeito. O olhar masculino está entrelaçado na estrutura. Para escapar dele, a gente precisaria quebrar a estrutura. Nas palavras da Laura Mulvey, códigos cinematográficos criam um olhar, um mundo e um objeto, produzindo assim uma ilusão feita à medida do desejo. São esses códigos cinematográficos e a sua relação com estruturas externas formativas que precisam ser desconstruídos antes que o cinema convencional e o prazer que ele proporciona possam ser desafiados. Gostou? Vamos pro próximo filme agora. Eu vou ser defensora de dia e estrela do Brasileirinhas à noite. Regra 34 é um filme brasileiro de 2022, dirigido por Júlia Muratti. Na trama a gente acompanha Simone, interpretada por Sol Miranda, que trabalha na defensoria pública lutando por mulheres que não teriam recursos para se proteger de outra maneira. No meu primeiro mês de casamento, eu levei meu primeiro tapa no rosto. A questão é que o dinheiro que banca o curso de direito que ela faz e que permite que ela exerça esse papel social tão importante vem do seu trabalho noturno, onde ela exibe seu corpo e a sua libido em lives na internet. Só com essa premissa a gente já tem um comentário sobre hipocrisia, sobre moralismo e tudo mais. Mas tem mais. Para ascender socialmente, se é que isso é possível, Simone precisa se submeter ao olhar de homens. E algumas mulheres também. Pessoas que têm dinheiro e estão dispostas a pagar pelo prazer de submeter o corpo alheio às regras de seu desejo, mesmo a milhares de quilômetros de distância. Parece libertador no primeiro momento, mas, como o próprio filme demonstra, é uma prisão. Você não acha que você tá entendendo esse rolê do BDSM de um jeito meio torto? No filme, a protagonista entende que essa dinâmica de poder que existe entre quem paga pra assistir e quem decide se exibir é inevitável. Numa sociedade machista, o corpo dela já estaria sob a tutela do olhar masculino de uma forma ou de outra. Cobrar pra ser vista foi a forma que ela encontrou pra retomar algum poder nessa dinâmica toda. O poder de escolher como ela vai ser vista, de ditar essas regras pra quem tá assistindo, é o que, em tese, garantiria pra essa mulher alguma liberdade. Mas isso é liberdade? Isso é brincadeira pra você? Conforme as práticas de Simone vão ficando mais intensas e perigosas no decorrer do filme, a questão do limite dentro dessa liberdade se faz cada vez mais presente. As escolhas dela, as escolhas que ela é conduzida a fazer, de certa forma, começam a afetar os seus relacionamentos e colocam em risco até mesmo a segurança dela, a integridade física dela, sem falar na questão emocional e tudo mais. Quando isso acontece, quando essas consequências se fazem presente, é possível dizer que ela tem algum controle nessa situação? Quem é que detém o poder nessa situação? Quem olha ou quem permite ser olhado? Quem que você acha que controla o site que você trabalha? Um monte de mulher empoderada. A gente vem falando sobre o poder de olhar, né? Mas às vezes o que tá na tela transforma a gente. O que tá diante de nós, diante do nosso olhar, pode moldar, pode reconstruir, pode reconfigurar totalmente a forma como a gente se enxerga. Se é que você me entende. Do you remember a TV show we used to watch together? It was called The Pink Opaque? Eu Vi o Brilho da TV se passa no final dos anos 90 e acompanha a infância e juventude de Owen, uma criança solitária e introvertida que encontra um alívio da sua vida difícil na amizade com uma adolescente chamada Maddie e com a paixão que eles compartilham por uma série de TV fictícia chamada The Pink Opaque. The Pink Opaque parece uma mistura esquisita entre Buffy a Caça-Vampiros e Twin Peaks. A trama explora a vida e as aventuras de duas amigas, Tara e Isabel, que através de uma conexão mística lutam contra os monstros enviados pelo terrível Senhor Melancolia. E um dos pontos mais importantes de Eu Vi o Brilho na TV é justamente a relação entre os protagonistas do filme com essa série ficcional que eles assistem. The Pink Opaque feels more real than real life.
Owen e Mad vivem numa cidadezinha interiorana, conservadora dos Estados Unidos, em contextos violentos e opressores, e basicamente os episódios de The Pink Opaque são o único respiro que eles têm dentro dessa dura realidade. Mas para ter esse respiro, eles precisam se encontrar escondidos. A série só pode ser assistida em segredo porque, supostamente, ela não seria uma boa influência para crianças. E o mais grave, o mais terrível, o pior de tudo é uma série de menina. Isn't that a show for girls? Bom, eu não vou entrar em detalhes sobre a trama em si. O que eu quero falar aqui é sobre o simbolismo. Como eu disse, os dois protagonistas criam uma conexão muito forte com o universo da série e com os personagens da história que eles assistem. E como ambos vivem num contexto de violência e repressão que aparece de forma sutil, mas bem pertinente, a TV representa um escapismo, uma fuga de uma realidade opressora. Mas não é só isso não. Parte da mitologia da história envolve a possibilidade de Owen e Mad fugirem do mundo real e embarcarem no mundo de The Pink Opaque para que, assim, eles possam viver suas identidades de forma genuína. E a gente tem alguns pequenos vislumbres de como essa nova configuração de realidade poderia existir. Quando Owen se vê naquela outra vida, usando as roupas da personagem da TV e até trocando de nome, a gente percebe que a série de TV não é um mero espelho ou um mero escapismo. É um lugar conceitual onde essa personagem pode ser quem ela realmente é, onde ela pode se ver como ela realmente é. Eu não vou soltar spoiler do final aqui, mas o que eu queria dizer é que é um final difícil. Eu vi o Brilho da TV vem sendo classificado em muitos lugares como terror. E embora eu não tenha nenhum problema com essa classificação, a gente não tá falando de um típico filme de terror. Pelo menos não na primeira metade da história. Para um espectador desavisado ou muito apegado a convenções tradicionais de gênero narrativo, esse filme pode parecer mais um drama ou uma história de amadurecimento. Mas os últimos minutos, pra mim, foram verdadeiramente assustadores. Não pela presença de um monstro muito feio, ou uma assombração amaldiçoada, ou um membro decepado, mas porque o horror que está sendo representado aqui é o horror de uma vida reprimida. Isso me pegou muito, de um jeito muito forte. É o horror de saber uma verdade genuína sobre si mesmo e não poder viver essa verdade. É o horror de reprimir um grito. Eu sei que virou até lugar comum, virou até piada a gente falar dos filmes de terror da A24 em que o horror na verdade é a atenção. E de certa forma é um pouco isso sim. Mas é tão genuíno, é tão honesto, é tão verdadeiro, é tão forte. Eu fiquei muito impactado por esse filme. É tão absurdo, interessante e devastador. E essa história, na minha opinião, ganha muito mais força quando quem tá assistindo é uma pessoa LGBT. Jane Schoenbrun, que escreveu o roteiro e dirigiu o filme, é uma pessoa não binária trans feminina. E se essa sequência de palavras te incomodou de alguma forma, vai te catar. E mesmo sem essa informação de que a pessoa responsável por essa história é uma pessoa trans, não é tão difícil assim perceber que Eu Vi o Brilho na TV funciona muito bem como uma alegoria trans. Essa leitura não passou despercebida pela crítica nem pela audiência, e a comunidade LGBT, em especial a comunidade trans, vem abraçando esse filme como um retrato complicado da vivência de uma pessoa que não se identifica com o gênero que foi atribuído a ela quando ela nasceu. É uma leitura que também não se perde se você se identifica com alguma das outras letras da sigla. Aliás, é perfeitamente possível se identificar com esse filme ou com essa história, mesmo se você não fizer parte da sigla. Mas o olhar sobre ele, a meu ver, ganha diferentes molduras e texturas dependendo de quem você é, assim como todos os filmes. E é exatamente disso que a gente tá falando desse vídeo, né? Entre várias outras coisas. Existem olhares hegemônicos, existem olhares presumidos, existem recortes que não são vistos como recortes. Quando a gente fala de male gaze ou da perspectiva LGBT sobre uma obra de arte, o que a gente está tentando propor é a desconstrução do que se entende como o olhar padrão ou o olhar hegemônico sobre o mundo, sobre a vida, não só sobre a arte. Existem múltiplos olhares, existem múltiplas perspectivas sobre o mundo, sobre a arte e sobre a vida. Nas palavras do pesquisador Frederick L. Green, que escreve sobre teoria queer, existe beleza, poder e verdade, até mesmo magia, onde a cultura dominante e sua linguagem sancionada só enxergam feiura, impotência e falsidade.
Inclusive, falando em olhares hegemônicos, a própria ideia de male gaze, da forma como ela é proposta pela Laura Mulvey, também não existe sem a sua camada de contradições. O ensaio que dá origem a essa discussão, apesar de interessante, educativo e revelador, parte de uma perspectiva embranquecida e heteronormativa. Nada contra. Talvez algumas coisas contra. A autora não considera, por exemplo, a forma como questões raciais complicam as dinâmicas de poder que residem nas relações de gênero. E lembra que eu citei a Bell Hooks lá no começo do vídeo? Há 10 milhões de anos? A citação que eu trouxe lá atrás vem de um ensaio dela, publicado na década de 90, chamado O Olhar Opositor, a espectadora negra, que funciona, em certa medida, como uma resposta ao ensaio da Laura Mulvey, uma resposta racializada ao conceito de male gaze. Olha o que a Bell Hooks fala. O olhar foi e é um lugar de resistência para o povo negro colonizado ao redor do globo. Os subordinados em relação de poder aprendem com a experiência que existe um olhar crítico, que olha para documentar, que é o positivo. Na luta pela resistência, o poder do dominado para garantir o agenciamento, ao reivindicar e cultivar a consciência, politiza as relações do olhar. Aprende-se a olhar de um certo modo para resistir. Não é interessante? Não é complicado de um jeito legal? Eu acho. Mas vamos voltar pro filme. E eu vou até pedir licença aqui pra adicionar um alerta de gatilho, porque eu vou falar do Felipe Neto. Num tweet que já foi deletado muito antes de Alexandre de Moraes explodir o Twitter, não sei se a essa altura de repente o Twitter já voltou, vai saber. O influencer e empresário Felipe Neto falou o seguinte sobre Eu Vi o Brilho na TV. Parabéns para quem gostou desse filme, vocês certamente entendem algo de cinema que eu sou incapaz de compreender. Reuni os amigos, o filme tava na categoria terror. Tá todo mundo muito puto aqui. Gente, vamos escolher melhor as nossas raivas? E veja, ninguém é obrigado a gostar de nada. Mas é interessante essa rejeição quase que automática. Ainda mais numa obra que, como a gente demonstrou aqui, propõe um novo olhar. Tá no nome do filme, inclusive. Um olhar que é um pouco diferente do que talvez você esteja acostumado a encarar. E é claro que tem pessoas LGBT que também não gostaram desse filme. É perfeitamente normal não gostar de qualquer coisa. Mas essa recusa, essa rejeição, essa empáfia ignorante refletida na frase "claramente vocês entendem mais de cinema do que eu seria capaz de compreender". Meu filho, se acalme. Essa frase soa pra mim como a reação típica de alguém que não parou um segundo pra pensar: será que isso aqui pode ter uma outra leitura pra outras pessoas? A questão não é entender de cinema. A questão é, talvez, a disposição pra entender a perspectiva de outras pessoas. É a recusa a entrar em contato, mesmo que superficial, com o olhar de outra pessoa. Ninguém tá livre disso também. Eu também não tô livre disso. Em particular, nos dias de hoje, é muito difícil sair de dentro da nossa própria cabeça. Mesmo se você faz esse exercício diário, é muito difícil sair de uma perspectiva individualizada sobre arte, sobre interpretação, sobre entendimento, perceber outras relações e conexões que o mesmo filme pode ter com diferentes pessoas, com diferentes grupos de pessoas. Veja só, eu não tô pagando de gatona, eu não tô aqui fingindo que eu sou iluminada e perfeita e que eu nunca cometi nenhum erro. Mas às vezes você não precisa ter uma opinião imediatamente após você assistir um filme, instantaneamente. Você pode sentar um pouquinho em silêncio. Você pode parar um pouquinho e trocar uma ideia com os seus amigos, com outras pessoas que também assistiram aquele filme. Você pode e deve se permitir ser só um pouquinho menos reativo. Será que não é possível? Tô falando isso pra mim também, porque eu também cometo esses equívocos. Estamos aprendendo todos aqui, eu e o Felipe Neto. Eu sei que as redes sociais recompensam muito a reatividade e a gritaria, que é muito mais fácil simplesmente vomitar umas palavras antes de qualquer coisa. Isso é todo um outro assunto que na verdade é bem maior do que a gente tá se propondo a discutir nesse vídeo, e que envolve crise de atenção, a lógica predatória dos algoritmos, o Elon Musk e muitos outros problemas que sistematicamente vão criando barreiras entre os diferentes olhares sobre o mundo, sobre a vida e sobre a arte. Talvez seja por causa do meu trabalho fazendo vídeo, ou do tipo de conteúdo que eu me proponho a fazer, mas toda vez que eu vejo um filme, eu gosto de saber o que outras pessoas acharam dele. Em especial se eu não entendi muito bem o que eu acabei de assistir. Que outras leituras são possíveis a partir desse negócio? Que outras conexões foram construídas entre esse filme e outras pessoas que não necessariamente são parecidas comigo? Às vezes eu me deparo com opiniões desinformadas e horrorosas que eu preferia apagar da minha lembrança, mas na maior parte do tempo é enriquecedor até quando eu discordo do que as pessoas estão falando. Eu lembro que esses dias eu assisti aquele filme Longlegs e eu não gostei, mas logo depois eu assisti uma crítica sobre ele que era muito interessante e eu meio que concordei com tudo, e eu achei que a pessoa estava muito certa em falar todas aquelas coisas, mas eu continuei sem gostar do filme.
O que é perfeitamente normal, mesmo concordando em parte com a crítica positiva. Pode acontecer. Fazer esse tipo de exercício de leitura me coloca num lugar um pouquinho menos reativo na hora que eu mesmo vou construir as minhas próprias leituras. Um pouquinho. Eu tô tentando. Veja, eu não tô falando de ficar lendo qualquer opinião sobre qualquer coisa em nome da pluralidade. Mas até essa opinião horrível do Felipe Neto sobre um filme que eu gostei, acabou me ajudando a escrever esse roteiro. Então, sei lá. Obrigado, Felipe Neto. O que eu realmente acho é que se a gente não olha para as coisas com um olhar crítico, e crítico não é necessariamente negativo, o nosso olhar não desafia nada. E veja, olhar crítico não é a mesma coisa que olhar reativo. Um olhar meramente reativo, ele não é desafiador. Já um olhar crítico é um olhar babadeiro. E é isso que eu busco. Um olhar que não desafia nada, ele é a reprodução do olhar hegemônico. Não tem construção de sentido, não tem desafio, não tem aprendizado. O nosso olhar para qualquer coisa, precisa ser desafiador. Inclusive, para nós mesmos. Bonito isso, né? Fui eu que escrevi.